Karina. Eu? É, o dela. Vim para adorar-te, vim para... Então, tá ligado no mesmo canal, vocês vão precisar... Oi, oi, oi. Dá pra aumentar mais dela, não?
noite, irmãos. Com muitas saudades, né, de realmente rever os irmãos, de estar nesse ambiente, uns próximos dos outros, podermos juntos adorar o nosso Deus. A gente sabe o quanto Ele tem feito por cada um de nós, o quanto Ele age na vida de cada um de nós, e por isso estamos aqui, para adorar a esse Deus maravilhoso. A você que nos assiste pelo YouTube, nosso pedido para que você curta o nosso canal, dê aí um legal, um joinha. Se inscreva se você não é inscrito, porque isso impulsiona o nosso canal, nos ajuda para que o nosso canal tenha mais coisas a oferecer, e nós precisamos de todos vocês para isso. A todos as nossas boas-vindas, e que todos nós possamos participar deste culto com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Vamos ficar de pé. Eu tive hoje à tarde no sepultamento da sobrinha de Luizinho. E aquela jovem deixou uma criança. Essa criança, de nome Mateus, está na UTI. Eu falei, vamos começar essa corrente de oração. Vamos começar o nosso culto orando por essa criança, entregando esse culto a Deus, porque estamos aqui por esse motivo, e vamos começar a levar a Ele, porque confiamos que Ele pode fazer algo. Eu creio no poder da oração. Baixe sua cabeça, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, aqui estamos, Senhor, novamente reunidos como igreja, como comunidade, para poder apresentar o nosso culto de louvor, de adoração, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso pastor. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, que prestaremos nessa noite, através dos nossos cânticos, das nossas contribuições, através da fala da tua serva, através de todos os momentos que vamos participar nessa noite. E queremos te pedir em especial, Senhor, por alguém que a gente não conheceu ainda. Mateus, uma criança que passa por um momento muito delicado. Nós te pedimos, Senhor, se for da tua vontade, que opere um milagre, que opere a cura, porque nós confiamos em ti. Nós acreditamos no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos cantar. Vamos chamar o nosso grupo de louvor e a palavra está com vocês. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus totalmente amável, e por isso que nós estamos aqui nessa noite, para declarar essas verdades a esse Deus maravilhoso que nos traz até aqui, nesse local, para adorá-lo em espírito e em verdade. Vim para adorar-te. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus,
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém? Uma leitura bíblica alternada. Nós vamos fazer livro de Provérbios, capítulo 31, Salmo 115, e vamos alternar entre congregação, mulheres, homens. Vamos prestar bastante atenção nas indicações. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. Amém? Nós estamos felizes também nesse domingo, porque nós estamos comemorando já o Dia Internacional da Mulher na próxima terça-feira. Então é motivo de alegria, é motivo de felicidade para nós. Nós vamos continuar cantando e exaltando ao nosso Deus e agradecendo também por
cada mulher, por cada irmã que tem se dedicado em oração, que tem se dedicado, colocado a sua vida no altar do Senhor. E esse cântico, ele diz: toma o meu coração e toda a minha vida. Que a nossa vida possa estar sendo colocada a cada dia diante do Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Se esse é o seu desejo, vamos cantar mais uma vez, expressando isso ao Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Amém. Poder sentar. Nós temos alguns avisos. Uma boa notícia, o pessoal de Pituaçu, que essa semana, terça-feira, nós estamos retornando o nosso pequeno grupo. Então, terça-feira, 19 horas, agora no novo local, né, que é assim, no primeiro andar da Casa de Holanda, estaremos lá para este encontro. Então, o pessoal, nosso pequeno grupo de Pituaçu é convidado para estar lá terça-feira. Outra coisa, nosso colegiado visita a IBE. Amanhã nós já temos um encontro já marcado, né, tia Cleide? E se você tem interesse também, que esse encontro ainda é virtual, fale com a nossa secretária, com a nossa secretaria, e marque este dia, para a gente poder ir até você, ainda virtual, bater aquele papo, conversar. Amanhã a tia Cleide estará inaugurando esse nosso novo projeto. Também queremos lembrar aos membros do Conselho que dia 9/3, quarta-feira, temos reunião do Conselho às 20 horas.
Por fim, queremos lembrar a nossa EBD. Temos 2 EBD. A EBD Vida Nova. É Vida Nova? Nova Esperança. Nova Esperança, que se reúne aos sábados, às 18 horas, 18h30, para as pessoas que querem se batizar, que querem conhecer, assim, do início da Bíblia. Nós estamos começando bem lá do início. Então você é convidado a estar conosco, sábado, às 18h30. E no domingo, às 10 horas, a EBD da nossa igreja. Então todos são convidados a participar dessas atividades. Ainda temos, nesse culto, uma surpresa para vocês de algo que vai acontecer. Nós vamos fazer o lançamento hoje aqui. Mas isso é para daqui a pouco. Nesse momento, nós queremos fazer um momento de consagração de vidas e bens. Peço aos irmãos que tenham paciência. Eu estou realmente com um pouco de deficiência respiratória. Essa semana me peguei nessa situação, mas essa máscarazinha também dificulta muito para respirar, entendeu? Então, quem já tem dificuldade, ainda bota uma máscara. Eu estou aqui puxando o ar para poder ele passar pela máscara e chegar aos meus pulmões. Mas eu vou tentar falar mais pausadamente. Estamos aí na tela para vocês que estão lá no YouTube e para os irmãos que estão aqui, a nossa conta, o nosso Pix e a nossa mensagem, que porque Deus ama a quem dá com alegria. Não é só esse momento também uma dedicação dos nossos bens, também a dedicação das nossas vidas. Mas vamos pedir ao diáconos de serviço, ou uma diaconisa ou diácono, para nesse momento recolher os nossos dízimos e ofertas. Enquanto cantamos, dê graças. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na pobreza somos ricos, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza
dê graças. Amém. E esse é o nosso sentimento. Oi, isso. Esse é o nosso sentimento de dar graças a Deus por tudo. Estava falando com a Aninha. Isso me incomoda. Essa semana falei com as minhas mulheres. Como está comemorando o Dia das Mulheres, eu posso falar hoje assim, as minhas mulheres ali. A teologia lá em casa não é paulina. Quem manda lá em casa são as minhas mulheres ali. Estão ali de olho em mim. Que essa semana eu realmente acordei com um pigarro na garganta me incomodando. E nós estamos providenciando marcar um pneumologista para eu poder verificar o que foi isso, né? Mas passou um ano. Ontem a gente lembrava isso lá em casa. Um ano do dia que eu fui internado. E eu estou aqui para louvar a Deus. Então, e vou viver mais uns 50 aí ainda. Teve alguém que disse aí misericórdia, né? Aniversariante da semana. Hoje já Noélia recebeu os nossos abraços, os nossos parabéns lá no grupo. Noélia Matos faz aniversário hoje. Dia 12/3, Sérgio. O bolo é na casa de Sérgio, viu, irmãos? Pega aí o endereço, todo mundo na casa de Sérgio. É virtual, não pode aglomerar, né, Lil? E eu, propositadamente, não pedi para saber se tinha algum visitante, que eu estou vendo que só que nos visitas é minha filha, que está hoje aqui conosco. Fica aí de pé, Jéssica. Essa é minha filha mais velha, não vou dizer sua idade. Mas terça-feira ela faz aniversário. No Dia Internacional da Mulher, eu tive essa alegria, né? E com muita alegria ela ficou conosco aqui esse mês e está retornando para Manaus na própria terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida, minha filha. Eu vou chamar agora o pastor Pedro, que já está aqui. Ele vai orar aqui agora, porque depois ele já vai trazer uma novidade para vocês. Então o pastor Pedro vai fazer a oração e depois joga a novidade para a gente. Oremos. Senhor, nós somos gratos porque Tu enches o nosso coração de esperança. É bom estar de volta no Teu templo, Senhor. Porque, ó Deus amado, não há nada melhor do que estar na Tua casa. O passarinho encontrou casas e o pardal ninho para si. E eu encontrei Seus altares, Senhor. Deus meu e Rei meu. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, pela cura. Obrigado, Deus amado, por nos encher de esperança diariamente. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe as nossas ofertas e dedicamos a Ti nesta noite. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, é muito bom estar de volta. Muito bom poder estar com os irmãos. Cheguei mais cedo e dei um abraço gostoso em Lítica e disse assim, tem mais de 2 anos que eu não dei um abraço desse. É esperança, meus irmãos. Uma hora dessa, essas máscaras vão cair e eu vou poder ouvir, vou poder ver o sorriso dos irmãos, né? O sorriso da irmã Cleide, que dá muita saudade. O sorriso dos irmãos. Alguns já estão nos abraçando, porque a vacina está permitindo até dar um abraço. Mas ainda há muito cuidado. Mas há esperança. Há muita esperança. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre o Ramos da Esperança. Ramos da Esperança é um programa de crescimento, de discipulado e crescimento espiritual da igreja que está atrelado ao programa Vida com Esperança, que foi lançado aqui alguns meses atrás. E nós queremos hoje trazer para os irmãos conhecerem em parte este projeto, porque na verdade nós estamos construindo ele, mas já vamos começar a executar.
Então, o que é o Ramos da Esperança? Com certeza os irmãos devem estar perguntando, até porque algumas vezes os irmãos receberam essa florzinha, esse ramos aí nas suas mensagens lá nos grupos, e foi adiado várias vezes esse lançamento por conta da pandemia. Mas quando a gente pensa no que é o ramo da esperança, nós temos que pensar na seguinte questão: qual é a grande comissão? Hein? Vamos ler todos juntos? Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem deu essa ordem? Quem? Jesus que deu essa ordem. É a missão da igreja. A igreja tem outras missões, outros objetivos dentro da igreja, mas essa é a missão principal da igreja. Então, quando nós falamos em ramos da esperança, nós temos que primeiro pensar na grande comissão. E a grande comissão, o seu núcleo é exatamente essa aqui. E fazer discípulo, batizar e ensinar a obedecer. Está meio escuro ali, a gente errou na didática. E o resumo disso tudo é criar e aprofundar relacionamentos. A grande comissão nada mais é do que criar e aprofundar relacionamento. É isso ali. Ó. E fazer discípulo, batizar e ensinar a obedecer. O resumo disso tudo, criar e aprofundar relacionamento. Porque Jesus, meus irmãos, ele não mandou simplesmente evangelizar, ele disse: olha, faça discípulo. Jesus mandou fazer discípulo. E discípulo a gente faz criando e aprofundando relacionamentos. A grande comissão, meus irmãos, é fazer discípulo. É fazer discípulo. Essa é a grande comissão. Que eu preciso obedecer. Você precisa obedecer. A igreja precisa obedecer. Porque a ordem de quem? Jesus. Precisamos obedecer uma ordem. O ramo da esperança, então, é o retorno à evangelização relacional. O que quer dizer isso, pastor? Lembra lá no passado, meus irmãos? Eu era pequeno lá, não era em Babaceira, mas era em Córrego de Farias. E nós saímos, o pastor Moisés, de porta em porta. Entregar folhetos na rua. A igreja fazia cruzada evangelística. Fazia semana evangelística. A igreja que os irmãos viveram também faziam isso. Não faziam? A igreja vivia de atividades e programas. Ou seja, a evangelização, ele era eventual, de eventos. A igreja se convertia. A igreja queria crescer, então o pastor não estava dando certo, convida outro pregador, convida outro pastor para vir pregar na igreja. Na verdade, no início da igreja, a igreja não convidava pastor, convidava pregador. Porque é o pastor que pregava, as pessoas aceitavam Jesus e a igreja ia embora. Crescia, mas crescia também devagar. E a igreja vivia exatamente de evento. Relacional, meus irmãos, é exatamente isso aqui. Ó. É ver o fazer discípulos com estilo de vida e de ser de igreja. Não é somente fazer um programa, a igreja encher, algumas pessoas levantar a mão e ir embora. Não, mas é levar a pessoa a ter um estilo de vida e a ser igreja. Meus irmãos, a igreja não cresce quando o número de seus membros aumenta. A igreja cresce quando ela faz discípulo. E quando esse discípulo tem um estilo de vida e tem a perspectiva de ser igreja. O Ramo de Esperança é um projeto que visa exatamente isso. Visa exatamente isso por quê? Porque a comunicação do Evangelho,
aliado ao relacionamento, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Olha aí a palavra-chave, discípulos multiplicadores. Porque para obedecer à ordem do rei, a gente tem que fazer o quê? Discípulos. Mas discípulos o quê? Multiplicadores. Tenho que levar uma pessoa a Jesus, e ela vai seguir meu exemplo e vai fazer o quê? Levar mais dois. Porque multiplicação é vezes duas, não é somente uma. E aí que está. A ideia é exatamente chamar, agregar, aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Mas como fazer isso? Que eu falei para os irmãos. O ramo da esperança vai nos ajudar a fazer isso como igreja de Cristo. Eu sei que já tem pequenos grupos aqui funcionando na igreja. Mas o objetivo nosso é de que consigamos, através dos pequenos grupos, isso aqui, comunicar o evangelho aliado ao relacionamento, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. O Ramos com Esperança é um projeto que visa criar pequenos grupos multiplicador dentro da igreja. O que é um grupo o que é exatamente esse programa? É um programa de discipulado que consistirá na formação de grupos de 3 a 10 pessoas que se reúnem de forma regular, preferivelmente nas casas, para meditar na Bíblia, aprofundar seus relacionamentos com Jesus e com pessoas do grupo, multiplicando naturalmente. Ou seja, a ideia, meus irmãos, é de que nós tenhamos não só 1 ou 2 pequenos grupos, mas que tenhamos 3, daqui a 6 meses, 6, daqui a 1 ano, 12, mas pessoas que vão sendo discipuladas, porque a ideia é de que ele aprenda a viver a igreja dentro do pequeno grupo. Então, para os irmãos terem ideia, uma pesquisa, isso há na verdade, há uns 8 anos atrás, quando eu estava fazendo um trabalho de evangelismo exatamente com a igreja, a gente fez uma pesquisa, e a ideia é de que 70% das pessoas não gosta de vir aos cultos das igrejas. 70% das pessoas entrevistadas têm horror a vir à igreja. O seu colega de trabalho, é mais fácil ele ir na sua casa ou vir aqui na igreja? Na sua casa. O seu colega de escola, é mais fácil ele se encontrar com você em uma lanchonete para ter uma reunião ou vir à igreja? Alguém perguntou nessa semana, pastor Moisés, lá no Facebook, falando sobre a dificuldade das igrejas hoje, ou seja, a igreja concorre hoje com entretenimento. O que fazer? Né? Meus irmãos, quando a gente começa a entender que a gente precisa se dividir para multiplicar, é a ideia de que precisamos colocar as gotas de água em cada boca. Se a gente fosse aqui encher um engradado de refrigerante, lembra aquele engradado de garrafa, né? Pegou a mangueira para encher todas de vez, a gente consegue? Mas se botar em cada uma a mangueira, a gente consegue, não consegue? Então é muito fácil o pastor chegar aqui no domingo, e a última vez que eu ouvi pregando, ele disse que vai trazer uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, eu vibrei com aquilo. Eu gosto de série de mensagem. E imagine, se ele prega no domingo essa mensagem sobre o Espírito Santo, e aí na terça, ou quarta, ou segunda, os irmãos já divididos em grupo, pega aquela mensagem e vai discutir ela, estudar ela, orar com ela. O que vai acontecer com a igreja da forma no que diz respeito ao ensino, à obediência? Vai ser mais profundo.
É o que nós falamos há poucos minutos atrás. Então, o pequeno grupo ele vai facilitar que seu amigo conheça a Jesus, mesmo que não tenha experiência ainda de vir a um culto em uma igreja, porque vai ser a ponte. Vai ser o local onde nós vamos conseguir aprender de maneira mais profunda. Vai ser o local onde vamos ampliar o nosso relacionamento e vai nos permitir multiplicar. Por quê? Por que de 3 a 10, pastor? Porque você pode começar com 3 pessoas. E aí toda semana na reunião você deixa uma cadeira vazia. Porque o objetivo é que na semana seguinte você traga mais um. E aí vamos ter um programa pedagógico, material, todo direitinho, os irmãos vão acompanhar. E aí o que acontece? Chegou a 10 pessoas, vamos ter que multiplicar. Porque nós começamos com 3, estamos com 10. Vamos ter que multiplicar para crescer. Então, olha a multiplicação. Então, inicialmente, meus irmãos, esse programa ele visa exatamente levar a igreja ao crescimento espiritual, porque vai ser um crescimento uniforme, e em número também. Mais do que isso, vamos fazer discípulos, e não somente membros de igreja. Então, qual o objetivo mesmo do projeto Ronda de Esperança? Promover a comunhão, evangelização, integração, ensino prático e relevante. Estou empolgado. Voltando. Ramos da Esperança. O objetivo é promover comunhão, evangelização, integração, ensino prático e relevante, formação de líderes. Tudo isso o Ramo da Esperança pretende alcançar dentro dos seus objetivos. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, já tem pequenos grupos aqui na igreja? Eu sei disso. Quantos irmãos participam de pequenos grupos aqui? Levante a mão. Eu queria me identificar, eu sou do grupo de tal lugar, que eu não conheço, eu só conheço aqui Pituaçu. Pituaçu está ali. Outro pequeno grupo que tem aqui. Levanta a mão para dizer qual outro pequeno grupo. Grupo 1. Da onde é esse grupo 1? É misturado. Certo. Então os irmãos já repararam. Sim, talvez vocês perguntassem assim para mim, pastor, sim, mas quando. E o que vai acontecer com a gente? Vai se envolver no mesmo programa. Agora, o que vai acontecer é que esse programa vai exigir que a gente se divida. Aquele grupo que está grande, por exemplo, Pituaçu, que já cresceu, nós vamos identificar quem são os líderes que tem lá para treinarmos, e aí vão ter que dividir lá para crescer lá em Pituaçu. Os irmãos que estão aqui na região, Pituba, ou em outros lugares, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, vamos ter que, junto com os irmãos, mas para isso nós vamos... a continuidade da construção desse programa, ele é colaborativa. E aí precisamos exatamente dar continuidade nisso. Em breve nós estaremos já anunciando aqui o encontro para um seminário com todos os irmãos que já fazem parte dos pequenos grupos. Para os irmãos conhecerem mais de perto como é que vai funcionar. E aí nós vamos dar as instruções e iniciar o trabalho. Claro que o plano piloto inicial vai ser Pituaçu, porque já estão se reunindo presencialmente, em alguns já começaram a se reunir, voltar a se reunir presencialmente agora, na terça-feira. Mas nós queremos, quem sabe ainda, esse mês, ter um seminário com toda a igreja, para a gente já discutir com o irmão como é que vai funcionar, de que maneira nós vamos alcançar, como nós podemos avançar nesse programa. E aí, juntos, vamos construir esse projeto e nos envolver com ele. Eu tenho certeza, meus irmãos, de que sua vida vai ser abençoada. Eu tenho a plena convicção de que Deus vai usar a sua vida para glorificar o nome dele e esta igreja vai experimentar um crescimento espiritual grandemente. Se hoje somos 100, não sei muito bem quantos membros nós temos hoje, estou colocando assim, mas se hoje somos 100,
A ideia é que daqui a 1 ano e meio sejamos 200. Pode acontecer isso? Pode. Não diria membro, discípulos. Se temos essa quantidade de discípulos, daqui a 1 ano e meio devemos ter o dobro ou, quem sabe, o triplo. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe, pastor. Oi, queridos. Boa noite. A graça e a paz. Bom demais, né? Revermos. Não só através de uma tela, como a gente estava, né? Mais precisamente na EBD, no IBE 1830, ou através ali do YouTube, só vendo as mensagens no chat, né? Mas bom demais podermos estarmos novamente juntinhos assim. Com os cuidados ainda são necessários, a gente não pode vacilar ainda não. Mas é diferente, né? Agora, diferente, como já foi profetizando por Moisés, que já passou, né? Ele está dizendo que já passou, então vamos acreditar. Ainda não passou, infelizmente ainda não, mas é bom demais podermos estar aqui juntos. Pastor Pedro, obrigada pela apresentação aí do Ramo de Videira. De novo, Ramos da Esperança. Ramo da Videira era um outro programa que eu participava. E toda hora que eu falo errado, gente. Mas é Ramos da Esperança. Tá? Ramo da Esperança. Mais um motivo para a gente orar, né, no BE 1830. Mais um motivo para a gente orar em nossa casa. Orem pela vida do pastor, da sua família. Orem por esse projeto. Vamos caminhar juntos aí. Deus nos abençoe. Queridos, hoje coube a mim, né, coincidentemente, no primeiro, né, o dia que a gente está aqui trazendo, comemorando o Dia da Mulher, já estava, não foi proposital, mas assim, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam. A escala já estava pronta anteriormente, quando a gente viu na Semana da Mulher, e eu estava na escala já para a mensagem. Então, nada melhor do que falarmos sobre a mulher, né, Cá? Vamos falar então sobre a mulher. Abram a Bíblia de vocês em Neemias 3:12. Neemias 3:12. E enquanto isso, enquanto vocês procuram, a gente vai orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Te rendemos graças por esse nosso encontro, a volta, Senhor, pelo nosso retorno, de podermos estarmos novamente aqui presencial e poder louvar e glorificar o Teu nome. Mas te damos graça também por aqueles que estão nos ouvindo através, né, do nosso canal. Que o Senhor também chegue a cada lá agora, abençoando cada um que está conectado conosco. Te louvamos pelo Ramos da Esperança, pela vida do pastor Pedro. Te louvamos pelas Tuas misericórdias em nossa vida. E pedimos, ó Deus, agora a Tua bênção especial sobre esta mensagem, que o Senhor abençoe e que chegue, ó Deus, aos nossos corações, dizendo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Muito obrigada por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Abriram Neemias 3:12? Vou abrir a minha agora. Neemias 3:12, a gente sabe que o livro de Neemias é o livro que fala da reconstrução, né, dos muros ao redor de Jerusalém. Essa história de Neemias, quando Jerusalém foi destruída, e ele estava lá em aflição porque recebeu a notícia, né, da invasão, recebeu a notícia que precisariam reconstruir o muro tinha sido destruído, e ele chega para o rei e diz que começa a demonstrar agonia, angústia, para ir até a cidade para reconstruir. Mas como Deus tem seus propósitos, tem os seus planos, tudo começou a caminhar de forma que até o próprio rei apoiou Neemias para ir abrindo as portas, abrindo, né, toda a cidade, tudo que ele precisava, o rei providenciou para que ele chegasse até ali e fosse fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí, o que é que isso tem a ver com o que a gente vai falar da mulher hoje, né? Está aí em Neemias 3:12, Salum, filho dos Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho
seguinte com a ajuda de suas filhas. Ele fez o reparo de uns trechos. Se a gente for lendo os versículos anteriores, a gente vai ver que cada um ficou responsável por um determinado trecho, por uma determinada parte, seja a porta, seja o ferrolho, seja... Cada um teve uma responsabilidade. Afinal de contas, imagine, né, eu não sei precisar agora quantos quilômetros tinha esse muro, não lembro agora, mas a gente já viu sobre isso. Não é um murinho de casa, né? Não é um murinho daqui que a gente levanta com alguns metros. Imagine, era um muro ao redor de toda a cidade de Jerusalém. Muito grande, e cada um teve ali a sua participação. Neemias sendo líder, e várias pessoas foram ajudando. E em um dado momento a gente ouve aqui que as filhas de Salum estavam com ele ajudando, né? Vamos começar falando de um ponto que eu vou lembrar de uma outra mensagem que eu trouxe aqui para vocês, das pessoas sem nome. Um outro momento a gente trouxe uma mensagem aqui, quando a gente fala, a Bíblia não cita o nome dessas meninas, dessas filhas de Salum, simplesmente elas são chamadas das filhas, né? Salum ajudou, reconstruiu com as suas filhas. Infelizmente a gente sabe que várias histórias, vários momentos da Bíblia, a gente ouvia dizer aquela seguinte frase: mulheres e crianças não eram contadas. Não é assim? Vários textos da Bíblia você vai ler que mulheres e crianças não eram contadas. Contavam-se os homens, né? Às vezes até os animais também não eram, mas às vezes até os animais, as mulheres e as crianças não eram contadas. Isso a gente via muito no Antigo Testamento. E quando se referia a alguns momentos dessas mulheres, está aqui, as filhas de Salum, a gente não consegue dar nome. Mas uma coisa interessante, é notório que houve participação das mulheres na construção da história. Houve participação de mulheres na construção, seja de forma real, seja de forma concreta, ou seja de forma figurada, a gente está falando aqui, mas houve a participação de mulheres. E as filhas de Salum são apenas algumas das mulheres que fizeram essa história. A gente vai ver aí várias outras mulheres. Se eu fosse pedir aqui para cada um citar o nome de uma mulher que a Bíblia cita, tem aquelas sem nomes, assim como também tem homens sem nome, mas se eu pedisse para cada um citar o nome de uma mulher aqui, aliás, eu vou fazer essa experiência. Me cite o nome de uma mulher na Bíblia. Ana, Esther, Maria, Sara, Débora, Ruth. Nossa, e dá para a gente fazer assim uma lista enorme, né, de várias páginas com as mulheres que também são citadas na Bíblia. Mulheres que contribuíram para o crescimento do reino de Deus. A gente sabe que a figura masculina, me perdoe os homens, né, nesse momento, mas hoje é o dia que eu estou falando para as mulheres, e eu acho maravilhoso saber, né, que como Moisés chegou aqui, o pastor Moisés fala assim, as mulheres, né, as minhas mulheres. É isso aí. Quando ele diz assim, cada homem tem sempre ao lado, sim, uma esposa, uma filha, uma mãe. Se não tiver esposa, não tiver filha, tem uma mulher, tem a mãe, tem uma tia, né, tem uma avó. Então, todo homem tem uma figura feminina na sua vida. E isso é muito bom. E é interessante também que em alguns momentos da história, essas mulheres, elas são relegadas ao silêncio ou à invisibilidade. Embora a gente esteja falando aqui de várias mulheres que a Bíblia trouxe, né, que a Bíblia disse assim, olha, que legal, tem Ana, tem Ruth, tem Esther, mas muitas vezes as histórias delas são mais caladas, né? São mais escondidas ou pouco anunciadas. Geralmente a gente se prende mais às histórias dos homens, né? Do Davi, a história do Paulo, a história... E das mulheres geralmente espera-se ou momentos como esse, do Dia Internacional da Mulher, onde a gente começa a ressuscitar todas as mulheres da Bíblia. A gente literalmente faz uma ressuscitação, né? E aí eu vou citar também uma outra situação aqui, que é um versículo que se tornou um jargão. Um dado momento eu estava conversando com alguém daqui, não lembro quem foi agora, para não pecar, não dizer, alguém daqui da IBE, sobre como esse versículo se tornou um jargão
para o Dia das Mulheres. E hoje o George até trouxe ele, viu, George? Provérbios 31. Né? Um jargão que a gente usa para falar do Dia das Mulheres. E aí ele diz exatamente, o Provérbios 31:10, não foi o que você trouxe, mas o 31:10, mulher virtuosa, quem a acharás? Né? Mulher virtuosa, quem a acharás? E a gente fala disso, né, com uma coisa bonita, ou com uma coisa assim, torna-se a nossa fala, assim, né? Mulher virtuosa, uma coisa bonita de falar esse versículo. E muitas vezes, quando se fala dessa virtude, a gente pensa assim, quem achará está fazendo uma pergunta. A vontade que eu tenho de responder em alguns momentos, não todos, mas em alguns momentos essa pergunta depende aonde você está procurando, depende do conceito que você tem de virtude, né? E depende principalmente a imagem que você faz do que é essa mulher do próprio Provérbios. Porque muitas vezes as pessoas nem leem direito o que esse capítulo fala dessa mulher de Provérbios 31. Então, para aqueles, como tudo na vida é muito com base nas minhas crenças, nos meus conceitos, se alguém vai citar esse versículo, geralmente uma mulher virtuosa é a boa mãe, a boa dona de casa, a boa esposa. Então, quem tem esse tipo de conceito vai pensar na mulher virtuosa como essa mulher. A boa cozinheira, a boa mãe, a boa esposa, a boa filha, a boa e vai. Então, você vai fazer a imagem que você quer desta mulher de Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem acharás? Eu digo, amigo, está assim de mulheres virtuosas ao seu redor. Pode procurar ou mudar os seus conceitos, que com certeza você vai enxergar muitas mulheres virtuosas ao seu redor. Muitas. Não é difícil achar a mulher do Provérbios 31:10, pelo menos não dentro do que de fato ela é. Se a gente for avaliar tudo que de fato essa criaturinha citada faz, eu vou dizer assim, quantas de nós, e assim, o que é um pouco mais triste, é que às vezes traz a ideia para a gente, algumas mulheres que ouvem isso, né, a mulher virtuosa, quem achará, traz a imagem de que ela não é tão virtuosa assim, porque ela não se parece com aquela mulher de Provérbios. Porque ela não faz tudo aquilo que aquela mulher de Provérbios está ali escrita, né? Que faz, que levanta, que tece, que vai, que trabalha, que levanta, que lava, que passa, que costura. Então, alguns momentos também, a imagem é assim, eu não sou uma boa mãe, porque eu não sou uma boa esposa, porque sempre está faltando. Então, é a tendência da gente também olhar o que falta, o que está incompleto, o que não está tão ajustado, principalmente a ideia que o outro faz da gente. Mas a gente não consegue perceber o que tem de bom, o que tem do que é feito, do que é a mulher, né, que está ali. Então, qual a virtude? Por isso que eu falei, depende do conceito que você faz do que é virtude. O que é virtude para você? Mude então esse conceito, mude a visão dessa criatura e você vai ver que está sim de mulheres virtuosas ao redor. Inclusive, vocês citaram o nome de várias dessas mulheres que a Bíblia cita como mulheres virtuosas. E essa virtude dessas mulheres, principalmente, que vocês falaram em vários nomes, Ana, Ruth, Esther, Noemi, a gente vai para Abigail, Jael, Miriam, as Marias, né, seja a mãe de Marta, ou seja a irmã de Lázaro, seja a mãe do próprio Jesus, as Madalenas também, por que não? E as Dalilas, e as Jezabel, e as Evas, tão massacrada Eva, tão massacrada Eva. Então, essas mulheres também marcaram a história. Essas mulheres fizeram uma história, perpetuaram a história do reino de Deus, perpetuaram as histórias bíblicas. E isso porque eu ainda estou dentro do leque das histórias bíblicas. Porque eu ainda estou fazendo só, pegando uma fatia do bolo, porque esse bolo é muito maior. A fatia aí das mulheres que a Bíblia cita e que foram muitas delas, né, massacradas. Mas a gente está falando de mulheres que são reais e que têm as suas falhas, e quem não as tem,
que tem as suas limitações e quem não as tem, mas também tem uma capacidade incrível de fé, de coragem, de ânimo, de segurar o muro, de ajudar lá na construção do muro, um trabalho tido, vamos dizer assim, tipicamente masculino. E aí, quando eu estava lendo sobre essa situação, eu lembrei de algo da minha infância. Aí a mente da gente vai lá, né? Meu pai tinha como uma segunda profissão, não era a principal dele, era militar, mas ele tinha como uma segunda profissão, que era um hobby, era pedreiro. A vida inteira meu pai trabalhou, né, com pedreiro. E a gente brincava quando criança, que na rua que a gente morava, a gente ficava contando as casas que meu pai construiu naquela rua. E era quase que, digamos assim, nenhuma. Se ele não construiu, ele reformou, ele fez alguma coisa. Então, criança, a gente dizia, meu pai fez isso na casa, né? E eu lembro de uma situação, eu não sei dizer que idade eu tinha, mas que, quem sabe aqui, principalmente no interior, aqui a gente chama de casa de taipa. No interior, acho que é sapé, não sei, né? Tem um outro nome, sapé, né? Mas aqui é a casa de taipa. E meu pai fez, numa época, várias dessas casas numa comunidade no interior. E ele levou a filharada toda, nós somos em 8, né? Nessa época, aliás, só tinha 5. Eram 5 filhos, e ele levou a filharada toda, porque eram muitas casas para construir, ele sozinho não ia conseguir fazer. E a gente ficava lá, quem sabe construção de casa de taipa aqui sabe que precisa das mãozinhas, né? Prepara o barro, mas precisa das mãos para segurar enquanto joga o barro e as mãos segura para não cair para o outro lado. Então, nós, com as mãozinhas pequenininhas, ficávamos lá segurando para que as casas fossem construídas. E a nossa alegria, porque era barro da cabeça aos pés, né? Mas a alegria da criançada era estar ali mexendo no barro, quando meu pai trabalhando, a gente se divertindo e a gente ajudando a construir esse muro sem ter nem noção. Então, isso é um trabalho importante. Seja de forma figurada esse muro que eu estou construindo, que eu estou segurando a mão, que eu estou ajudando a fazer, mas eu tenho participação nessa história. Eu tenho participação nessa construção. Mas não para só nas mulheres da Bíblia. Eu queria trazer para vocês também outras mulheres que, em alguns momentos, assim, estão no anonimato, vamos dizer assim, não necessariamente anonimato, mas a gente pode dizer que não tem, talvez, a mesma visibilidade que os homens ou os maridos delas tiveram, que são as mulheres da Reforma. Nós tivemos uma Reforma protestante. Recentemente comemoramos aí, né, o centenário da Reforma. Então, muitos de vocês ouvem falar do Marte, né? Martinho Lutero, o homem que promoveu a Reforma protestante, o homem que brigou com todas as crenças e tudo. Mas qual o momento que a gente ouve falar da esposa do Martinho Lutero? E ela foi uma figura que teve uma grande contribuição nessa luta do marido, na luta teológica. O nome dela era Catarina Vambora, que era chamada né? Que era chamada da Madame Lutero. Ela era conhecida como Madame Lutero. Uma mulher que ajudou demais, influenciou demais o marido. E que, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, né? Era uma pessoa que nasceu numa família nobre, mas não tinha dinheiro, não tinha recursos. Era alguém que era considerada na época como insubmissa, porque ela fugiu do convento, né? Foi uma mulher, uma ex-freira. Então, Martinho Lutero, a gente sabe que era um padre, em um dado momento ele questionou algumas crenças, algumas posições da igreja e fez a reforma. E a mulher dele estava ali também e fez uma grande contribuição na teologia, junto com Martinho Lutero. Mas quem ouve falar da senhora Madame Lutero? E ela teve a sua contribuição. Citamos ainda a Margarida de Navarra, era irmã de Francisco I da França e esposa do Henrique II. Ela acolheu, olha o que essa mulher fez na sua época. Isso que a gente está falando é porque, para os dias de hoje, tem coisas que são tranquilas, ou nem tanto.
Vamos fazer agora uma comparação com o que a gente está vivendo na Ucrânia, com os refugiados que chegam nos países. É fácil receber o refugiado na sua casa, na sua terra, no seu... Não é. As filas, né? Não é fácil. Seja refugiado seja da Somália, seja de onde tenha uma guerra, não é fácil. Quantos de nós abriríamos as nossas casas para receber pessoas, esses refugiados, acolher, deixar para conviver junto com os nossos, abrir a nossa porta mesmo e dizer, venha, entre e conviva por um tempo que você não tem noção de quanto tempo vai ficar. Quantos de nós faríamos isso? Essa pergunta eu faço e assim a gente precisa analisar de forma muito sincera, inclusive. Porque na emoção a gente pode dizer, não, eu abro sim, né, as minhas portas. Mas quantos de nós, de fato, faríamos isso? Essa Margarida, ela recolheu no seu reino vários protestantes, inclusive o próprio João Calvino, que foi um também reformador. Ela acolheu algum desses refugiados. E, inclusive, ela não era também qualquer uma, porque ela escreveu vários poemas espirituais e ajudou na reforma religiosa também. Por exemplo, a instituição da celebração da língua, da celebração das missas na língua do povo, e não somente no latim, como é costumamente feito, e fez também a abolição, ajudou na abolição do celibato clerical. Quando aí na reforma, os pastores, ou melhor, os ex-padres, então pastores, podiam agora então casar-se, né? Árgula de Glambeck, quem já ouviu falar nessa criaturinha? Também uma nobre, também mais de uma família arruinada, começou a ler a Bíblia muito pequenininha. Eu estou citando algumas mulheres da Reforma, tem muito mais. Eu só estou trazendo algumas, porque a gente fala das mulheres da Bíblia e a história vocês já conhecem. Se eu falar de Ana, vocês sabem encontrar de trás para frente, de frente para trás a história de Ana, né? Se eu falar de Eva, vocês vão saber também contar de todos os ângulos e principalmente daquele que fez o marido pecar, né? Aqui tem uma maçã para o marido pecar. Mas essa Árgula, ela também escreveu vários panfletos. Exatamente, por isso que eu estou falando, é a história que querem contar. Há muitas controvérsias. É a história que querem contar, né? Se falar de Abigail, falar de Ruth, falar de Noemi, vocês sabem. Mas tem outras mulheres, e eu estou trazendo para vocês a figura de outras mulheres que contribuíram para que chegassem aonde nós estamos aqui hoje. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, sentados, cultuando, com a internet à disposição, com pessoas do outro lado da sala, né, em casa e podendo nos assistir. A liberdade que nós temos de estarmos aqui sentados e falando sobre isso e sobre elas, inclusive. Trazendo à memória o feito dessas criaturas, né, feito dessas mulheres. A Ângela, inclusive, Árgula, não é Ângela, Árgula, ela escreveu, inclusive, vários poemas, panfletos, defendendo os ideais da reforma. Participou de debates teológicos e ainda afirmou que, ainda que Lutero resolvesse voltar atrás da decisão dele, ela iria continuar firme e não iria rejeitar a reforma protestante, ou seja, a fé protestante. Por isso que eu comecei falando que a gente está trazendo aqui mulheres de fé e coragem, porque precisa muita raça, muita coragem para bater de frente com o seu tempo. Eu falo de quantos anos atrás isso, né? Essas mulheres baterem de frente com conceitos, com a época, com homens. Hoje a gente fala de uma cidade, uma sociedade machista. Imagine, muitos anos atrás, quanto isso era para uma mulher bater de frente, sentar numa mesa para debater, para dialogar, para ir contra ideais que eram formados. A Catherine Zell, né, é a penúltima mulher que eu estou trazendo, ela foi uma das que transformou a casa dela num hotel. Conta a história, né, que ela, de uma vez só, acolheu 80 refugiados na sua casa. Então, se você quer abrir a porta para ela recolheu 80 pessoas na sua casa. Imagine, cadê o irmão Didi, o nosso cozinheiro? Eu vi o irmão Didi aqui. Ô, irmão Didi, imagine quantas paneladas de feijão para 80 pessoas, irmão Didi.
80, né? 80 refugiados, isso por dia, recolher aí na sua casa, em média de 80 pessoas. E quando alguém refutava a fé dela, com firmeza e com conhecimento, ela debatia e anunciava Cristo. Enquanto o esposo dela era mais pacato, a Catherine Zell era tida como a mulher mais nordestina, a gente fala assim, arretada, né? Estou fazendo uma comparação para como falam dela, que era uma mulher que, inclinada à disputa, ela não se dobrava aos ideais, ela não se dobrava ao que queriam que ela acreditasse, então ela ia para a disputa. E ela tinha uma arma muito legal, que era a caneta. Ela escrevia, né, vários poemas também, várias obras. Ela tem várias obras escritas, todas buscando a defesa da fé. E ela, inclusive, é chamada, por alguns estudiosos, como a mãe dos reformadores. Tornou-se, então, uma grande mulher defensora da visão da reforma. E, por último, a gente vai citar René da França, que era a duquesa de Ferrara. Também acolheu no seu palácio protestantes que sofriam perseguição e também foi uma das que se correspondeu com João Calvino. Teve muita simpatia com a reforma, a ponto de irritar o Tribunal da Inquisição. Chegou ao ponto também de ir embora, porque ela não queria abrir mão da sua fé. Ela não abriu mão da sua fé. Eu prefiro ir embora da Península Itálica a abandonar a minha fé. Então, essas mulheres, assim como as que vocês citaram aí da Bíblia, as mulheres da Reforma, eu também vou citar aqui algumas outras mulheres. Eu vou citar outras mulheres. Eu vou começar por Litsa, depois eu vou para Cata, nossa Caco ali, depois eu vou para Cel, depois eu vou para a irmã Ana Neuza, depois eu vou para Ieda, depois eu vou para Jéssica, para Érica, para Andréia, para Cleide, para Inéia, para Dinha, para Areci, para Rosângela, eu vou para Zai. Eu não sei o nome dessas duas irmãs aqui, mas eu sei que é da família Cereja. Sônia e Andréia. Eu vou para Nândia, vou para Rosângela, eu vou lá para Yolanda, eu vou para Rai, eu vou para Roama, vou para Nossa Lusa. Eu vou para a Ana, eu vou para as mulheres que estão aqui. Esqueci o nome de alguém? Acredito que não. Falei Cel, falei Lusa, falei Eda. Lusa, tem uma aqui atrás de mim, eu não estou vendo. Sim, Marileide, a esposa do Zé Eduardo, Marileide. Elisângela eu falei Rosângela, é Elisângela, perfeito. Cadê, Ró? Falei de Vó, falei de Cel. É que eu chamei de Cel, carinhosamente Cel. Tá? Então, hoje, existem vocês que, assim como essas mulheres lá no tempo delas, elas não perceberam, elas não tinham ideia da história que elas estavam construindo. Elas não tinham ideia. Hoje, a gente pode ler, pode saber, temos registro do que elas fizeram. A gente vê as histórias bíblicas na Bíblia, a gente vê as histórias dessas mulheres no livro de história, mas vocês também hoje, nos dias de hoje, também estão construindo a história de vocês. Um dado momento, alguém, seus filhos, seus netos, ou quem sabe a própria igreja, em algum livro teológico, vai aparecer o nome de vocês, o feito de vocês. Porque essas mulheres que a gente citou aqui são mulheres igual a mim, igual a vocês. E que em um dado momento não perderam a fé, não perderam a coragem, muito pelo contrário. Elas não se dobraram, principalmente a uma sociedade muito machista, ou exatamente muito homem daquela época. E elas disseram, não, eu sou a esposa. Imagine hoje, quando a gente fala, pastor Moisés está aqui, né, o pastor auxiliar da nossa igreja, mas quando ele chega em casa, ele é o marido, ele é o pai, e quem que segura, né? Quem que apoia, quem que... Atrás disso aí, com certeza, atrás não, desculpe, retiro o que eu falei, não uso essa expressão, do lado dele, né? Do lado dele tem aí uma esposa, tem uma filha, tem uma família que sustenta, está fazendo a história. No caso específico do pastor Moisés, o ano passado, ele falou que agora fez 1 ano.
Ele passou por uma situação muito difícil, de alguns dias internado, alguns dias hospitalizado. 2 meses, né? Quase. 3 meses hospitalizado. Quem estava acionando a história da família do Moisés nesse momento? Érica. Hoje de manhã, na EBD, o irmão Dilson, né, e a irmã Ieda trouxeram um momento de fala, né, quando ele falou assim, Ieda fez, eu quero ouvir um homem falando, né, de mulheres também, porque só está mulher falando. Aí ela falou assim, menos meu marido. Aí ele disse, não, eu vou falar. E ele disse, Ieda e eu somos uma só carne. Em que sentido? Tudo que a gente acontece, inclusive nos negócios, conversamos em casa, decidimos juntos. Então, é sentido de família, é sentido de unidade, é família de que somos separados, Ieda é Ieda, Dilson é Dilson, mas tem um casal que se comunica e que entra em acordo nas questões. E a história dele está sendo construída, a história da Ieda está sendo construída. Aí a gente vai para algumas perguntas que a gente não pode deixar de fazer, né? Para que a gente possa meditar e chegar, inclusive, a pensar, refletir, passar a semana, passar a nossa vida refletindo nessas questões e nas nossas ações, principalmente do dia a dia. E a gente começa a primeira pergunta. O que temos feito? Essa pergunta, as mulheres, está muito direcionada para vocês, tá? Hoje, eu estou falando para nós mulheres, os homens estão ouvindo, absorvendo, né? Quem sabe até revendo alguns conceitos da mulher de Provérbios 31, quem sabe, mas vai para vocês, mulheres. O que é que nós temos feito? E qual tem sido a nossa contribuição para que a nossa história seja contada algum dia, fique um legado e possam ler a nossa história e dizer, eu estava lá junto com Salum, construindo o muro. Eu segurei no muro, eu carreguei água, não importa. Eu estava lá construindo o muro com Salum. Qual tem sido, inclusive, minha postura diante de uma sociedade que nos empurra sempre para o silêncio, a invisibilidade e o anonimato? Qual é a minha postura? Qual a minha atitude? O que eu tenho feito para que eu não me torne, né, muda e nem invisível aos olhos dessa sociedade? Porque eu existo. O que eu tenho feito para isso? Opto em me esconder, né? O que eu tenho feito para isso? Ou digo, não, eu existo, minha história precisa ser, eu estou aqui, eu trabalho, o que eu faço? A minha vida, a sua vida, reflete a vida de Cristo na vida de outras mulheres? O que você consegue entender, ouvir e ver na igreja, aprender com Cristo, você consegue trazer outras mulheres e tirá-las da invisibilidade, tirá-las também desse silêncio, ensiná-las a se posicionar? Qual será, né, esse legado que a gente vai deixar para a nossa geração, para as suas filhas? O que é que você vai deixar, né, Céu, para as suas filhas? Como anda a minha fé e a minha coragem? Né? Atitudes estas que motivaram todas essas mulheres que a gente falou aqui, seja no tempo bíblico, seja as mulheres da Reforma. Como é que anda, em que grau, se eu pudesse, né, fazer uma escala aí, de 1 a 5, de 1 a 10, qual a nota que eu dou na minha fé e na minha coragem para lutar e lidar com tudo isso, me afirmar, não me permitir cair na invisibilidade, mas dizer, eu sou uma mulher de fé e de coragem. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos buscar, inclusive, mensurar isso, que é possível. Quando a gente está diante das situações, a gente consegue mensurar nossa fé e nossa coragem. Essas mulheres aqui lutaram contra muitos, para fazer a história. O quanto nós temos lutado por isso. E eu queria encerrar com uma música do Kleber Lucas, que fala sobre fé, né? Uma mulher de fé. E eu queria dedicar essa música a nós, mulheres.
todas nós. E a vocês, homens, que estão do lado aí da esposa ou da filha, ou tem em casa alguém, uma mulher, busque alimentar essa fé e essa coragem nela e em dizer quanto ela é preciosa, sim, quanto ela é virtuosa, sim, mas não necessariamente dentro do seu conceito da imagem que você faz do que é essa mulher virtuosa. Que Deus possa nos abençoar e vamos meditar nessa música, homenagem que eu deixei para vocês aqui, do Kleber Lucas. Eu sou suspeito para falar, porque eu tive 3 mães, 2 adotivas e uma biológica. Minha mulher disse que já tem vaga garantida no céu porque teve 3 sogras. Tem uma grande mulher e minha filha nasceu no Dia Internacional da Mulher. Fui abençoado. Eu queria pedir a todas as mulheres, por favor, fiquem de pé, 1 minutinho só. E nós, homens, que permanecemos sentados,
Por favor, uma salva de palmas para essas mulheres. Deus abençoe a todas vocês. Vamos ficar todos agora de pé. Eu não vou despedir com a bênção apostólica, mas vou pedir uma mulher que venha aqui orar. Dea. Andréa, vem aqui orar e nos despedir desse culto. E receba todas vocês a nossa gratidão, a nossa honra, pela importância de vocês, mulheres, na vida de cada um de nós. Ó Deus, obrigada, porque em toda a história da criação, Tu trouxeste muitas mulheres para contribuir para a realização do Teu projeto. E aqui estamos hoje, em século XXI, reconhecendo de que todas elas são referências para as nossas práticas, para as nossas decisões, para as nossas resistências, para as nossas lutas. E é em Teu nome, Senhor, que nos colocamos diante de Ti para continuar, Senhor, essa missão de sermos mulheres, para sairmos da invisibilidade, sairmos do silêncio, para sermos mulheres que construam ou reconstroem muros aonde estivermos, seja nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos de amizade. Ó Deus, muito obrigada pelas mulheres. Muito obrigada por todas as mulheres que fizeram história e aquelas que ainda fazem história na vida de cada um de nós. Sejam as nossas professoras, nossas mães, nossas avós, nossas amigas, nossas pastoras, que são mulheres, Senhor, de que Tu chamastes para trazer à vida o ser humano. E, Senhor, somos muito gratos também por esta comunidade, de que tem sido um espaço de visibilidade essas mulheres. Tu tem dado, Senhor, a esta igreja mulheres que têm sido referência no exercício da missão, Senhor, que Tu deste a essa comunidade. Somos muito, muito, muito gratas a Ti por isso. E, Senhor, em especial, eu quero pedir nesse momento pelas mães que sofrem, pelas mulheres que sofrem neste momento de alguma forma, pelas mulheres que estão sendo escravizadas, pelas mulheres que estão sendo exploradas, pelas mulheres que estão sendo vítimas, Senhor, de violência de todas as formas, pelas mulheres, Senhor, que estão sendo abandonadas. Senhor, eu te rogo neste momento uma bênção especial para cada uma delas. E que nós possamos vê-las, Senhor, como um alvo, Senhor, da nossa ajuda, da nossa companhia e do nosso amor para com essas mulheres. Para que, Senhor, outras mulheres, outros espaços, Senhor, públicos também possam dar uma assistência que elas tanto necessitam. E, Senhor, em especial, quero também te pedir pelas mulheres que estão perdendo seus filhos na guerra, que horas acontece, Senhor. E dos relatos que temos lidos, elas expressam muito sofrimento pela perda de seus filhos. Também, Senhor, eu te peço que tu derrames uma graça de consolo e de paz, Senhor, ao coração delas. E nesse momento, Senhor, por fim, quero que tu te pedir por uma boa semana. Dá a cada um de nós uma semana na tua presença. Dá a cada um de nós, Senhor,
o desejo de estar mais perto de Ti, de estar em comunhão contigo, nos nossos afazeres, nas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos desafios cotidianos que temos. E que possamos também contar, Senhor, uns com os outros. Fica conosco, que o Teu Santo Espírito tenha lugar, Senhor, no nosso coração. Em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que todos tenham uma semana de paz, de muita alegria. Sente-se e ouça o nosso pós-lúdio.